multiartista. Assim podemos definir Juarez Machado. Ele esteve em Fortaleza com uma mostra que vai ser exibida em mais 3 capitais brasileiras até o final deste ano. A exposição reúne mais de 40 peças, entre óleos, desenhos, esculturas e trajes do artista plástico reconhecido pelo talento e a irreverência. A reportagem é de Mirelle Costa. Catarinense, filho de um caixeiro viajante e de uma operária. Juarez Machado conta que teve uma infância bastante feliz. Foi de lá que ele tirou inspiração para as suas produções. Na década de 60, foi chargista de vários jornais brasileiros. E no fim da década de 70, resolveu se dedicar totalmente às artes plásticas. A gente pode dizer que muito da sua infância está retratado aqui nessas obras? Eu ainda não cresci, eu ainda continuo criança, continuo brincando, não é? E o passado, quer dizer, essas histórias todas que aconteceram lá atrás, na minha vida, lá na minha cidade, em Santa Catarina, quer dizer, realmente tudo começou lá. A mesa da casa onde eu morava, eu era o filho único e o neto mais velho. Não havia televisão na época, não havia nada, era a rádio ligado na novela O Direito de Nascer, para depois escutar Balança Mas Não Cai, na Rádio Nacional, e a mesa de jantar se transformava num grande ateliê na minha casa. De um lado, meu pai restaurando as obras, as coisas que ele comprava em viagem, as antiguidades, realejo, relógio de parede, armas, enfim, meu pai foi um colecionador de antiguidades muito grande. E minha mãe pintava leques, né, para uma fábrica de leques, coisa que existia na época. As madames iam para a missa, para a ópera, para o teatro com leques. Hoje inventaram o ar-condicionado, o calor continua e o leque acabou, compreendeu? E eu ficava ali menino, me lembro pequenininho, quer dizer, não é que eu cresci muito, continuo pequenininho, mas eu com o nariz assim apoiado no tampo da mesa, vendo eles trabalharem com as tintas, com os formões, com os pincéis, e eu pegava esse material e começava também a brincar ali, a desenhar. Eu sempre quis ser artista, sempre quis, né? Diz a minha mãe que chegou um anjo lá em casa para dizer, vai artista, ser Juarez Machado na vida, que realmente essa era a minha proposta. Eu não queria ser operário de fábrica e nem ser dono de fábrica e coisa assim. E foi aí que começa tudo, não é? Quando é que a visão de telespectador muda? A partir do momento em que você passa a trabalhar em televisão, a trabalhar na comunicação, como no jornal impresso e nas TVs? A televisão, quer dizer, eu sempre fui muito preocupado com a comunicação. Já antes de ir para Curitiba, onde eu fui estudar Belas Artes, fiz a Escola de Belas Artes lá, né, Escola Superior de Belas Artes, eu tão apaixonado pela anatomia, coisa que eu sou até hoje, né, eu fiz a escola de anatomia na escola de medicina, dissecando cadáver para conhecer a arquitetura do corpo humano, para poder bem pintá-la, para poder bem desenhá-la. E agora, a coisa da comunicação sempre foi muito forte. O meu primeiro emprego oficial, o primeiro que eu falei, meu pai, eu quero ser artista e quero viver da minha arte, não é? E eu tinha 13, 14 anos, pô, que bom, então vai procurar um emprego para você e tal. E eu fui trabalhar numa gráfica de um laboratório de remédios. Eu desenhava os rótulos de remédio, a bula
Pô, e a letra era desse tamaninho, e naquela época não tinha computador, não tinha nada disso. Eu tinha uma lente e tinta nanquim desenhar a letrinha bem pequenininha de bula de remédio que até hoje ninguém consegue ler, de tão pequena que é a letra. Então já era ali o começo da comunicação. Comunicar ao que ia beber o remédio, que não tomasse na hora errada, que não tomasse pílula demais, coisas assim. Aí esse laboratório também tinha uma cadeia de farmácias. Aí eles me chamaram para decorar as vitrines de farmácia no Dia das Mães, no Natal, no feriado de 7 de setembro, eu decorava, enfim. A preocupação pela comunicação sempre foi muito grande. Né? Quando eu cheguei em Curitiba para estudar a Escola de Belas Artes, eu fui para a escola tal, e fui morar numa pensão de estudante, e da minha cama eu via um prédio muito alto, com uma antena mais alta ainda, que piscava. Estou falando isso em 1960. A televisão estava chegando no Brasil, né? Preto e branco, a manivela, a vapor. Aquela coisa muito antiga, não tinha nada disso que vocês hoje têm. Aí eu perguntei para um colega de quarto, que luzinha é aquela, é para o avião não bater? Não, ali é a televisão. Ah, televisão, que bacana, é a minha chance de eu conseguir um emprego, porque eu estudava o dia inteiro, eu precisava arranjar um emprego à noite, não é? Um emprego que pudesse eu pagar a escola, a minha vida, a pensão enfim. Aí eu pensei, puxa, eu ser leão de chácara, de porta de boate, eu não tenho físico para isso, compreendeu? Eu tenho que arranjar um emprego mais tranquilo e tal. Pô, é a televisão, que na televisão começava na época às 6 da tarde e terminava às meia-noite. E aí foi aí que eu começo a descobrir a comunicação cada vez maior, e aí tem o jornal, porque a televisão jornal era do rei do Brasil, Assis Chateaubriand, que era ele o dono da televisão e do jornal no Brasil. Começo a trabalhar com os jornais, começo a fazer os cenários não só da televisão, como também dos teatros da cidade, publicando nos jornais, já começo a escrever, já começo a ilustrar capas de livros, já começo a participar das primeiras exposições, não é? Ganhando prêmios, e fazendo meus primeiros amigos artistas, né? Que são amigos até hoje. Isso aí viraram parte da minha alma, essas pessoas queridas que eu amo tanto. Ajudou a você a ganhar tanta popularidade, mas no final da década de 70 você resolveu se dedicar às artes. Eu não queria, honestamente, eu não queria nunca ser celebridade de televisão, sabe? Eu me neguei a fazer vários papéis em novela, vários programas, não era essa a minha proposta. Eu queria era usar o veículo, porque o veículo era muito virgem. O veículo ainda não estava pronto para ser uma comunicação muito forte. Sempre foi muito forte, compreendeu? Ainda muito mais no Brasil do que na Europa, nos Estados Unidos, porque na Europa a televisão foi feita pelas pessoas do teatro, do teatrão, coisa pesada, coisa forte. Até hoje a televisão francesa, ela é meio cansativa, porque ela é aquela coisa com muita cultura. E essa escolha, então, como foi que se deu essa escolha a partir do momento que você decidiu se dedicar às artes plásticas? A paixão, porque a arte plástica é anterior à televisão. A televisão aparece depois. A televisão deu uma outra, porque eu aprendi na Escola de Belas Artes a pintar uma laranja, né? A pintar a figura humana. Quando eu entro para a televisão e quando eu chego no Rio de Janeiro, já formado pela Escola de Belas Artes, eu fui cair numa panela esta que estava ditando a moda do novo comportamento do brasileiro na época dos anos de 64,
né? Ditadura militar, eu caí no meio de Milor Fernandes, Ziraldo, Jaguar, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade. Bom, era a fina flor da cultura brasileira na época. Não é? Eu fui cair Oscar Niemeyer, Juscelino Kubitschek, essa turma, tudo isso na praça de Ipanema. Não é? Eu caí nesse meio e descobri que todos eles estavam não pintando uma laranja, estavam contando alguma coisa da laranja. E aí eu descubro o humor, quer dizer, usar o humor como linguagem. E aí, com a cultura que eu tinha de artista plástico, eu emendei o bom com o melhor, compreendeu? Aí eu fui fazer o meu humor, o meu desenho de humor. E aí eu fui para jornal, fui para revista, tal, e as artes plásticas, a minha maneira de ser pintor, eu não quero pintar tal laranja, aquele vaso, aquela bandeja de maçãs. Eu quero contar alguma coisa dela. E o que acontece nessa exposição? Não é? E com isso, a televisão foi perdendo, para mim, o lado sedutor. Né? O lado sedutor foi para me divulgar meu trabalho e eu poder fazer. Eu fiz muito cenário, desenhei muita roupa, eu dirigi balé, eu dirigi muita coisa, porque os artistas na época, os cantores, né? Eu fiz muito cenário para Raul Seixas, para toda uma geração de cantores que estavam... A gente percebe que o humor também acaba sendo uma linguagem que você utiliza na sua obra. Não, no meu dia a dia, compreendeu? Eu não posso viver sem achar graça, eu preciso. E essa exposição dos 70 anos, sua Sandiz, daí o nome, né? 70, só 60 mais 10, agora já estou com quase 75, a exposição eu comecei pintando um ano antes para fazer a exposição em Paris. Fiz em Paris. Quando vi pronta a exposição pendurada, falei, pô, essa exposição é muito divertida e é um deboche de um cara de 70 anos, que sou eu. Não é? É um deboche carinhoso, eu não quero crucificá-lo, eu quero mostrar que um homem de 70 anos comete essas brincadeiras, essas bobagens, essas coisas que ainda se acha, enfim. E como eu me acho e também não tenho muito mais tempo, ou tenho todo o tempo do mundo, a minha produção é muito grande. Então, eu fiquei muito enciumado com essa exposição. Quando eu abri em Paris, eu falei para o Marchand, na época, lá em Paris, olha, a exposição não é para vender, é só para mostrar. Vai ficar uma semana em exposição, desculpe, você vai ficar triste que não vai vender quadro, eu te trago uma nova coleção, outros quadros, e vou levar essa para o Brasil, que quero mostrar essa para a minha turma lá. E trouxe, fiz a segunda exposição em Florianópolis, no Museu de Arte Contemporânea, lá em Florianópolis, de lá foi para Joinville, minha cidade de Natal, e agora estou viajando pelo Brasil, começando aqui por vocês, aqui nesse lugar encantador, com esse calorzinho aqui agradável, não é? De Fortaleza, aqui vai para Brasília, depois Porto Alegre, vai sair viajando pelo mundo aí, mostrando essa coisa divertida, que eu me diverti. E eu tenho certeza que o visitante vai se divertir, porque eu não estou com aquele papo carregado e chato de pintor, de artista, compreendeu? Aquela coisa com muita teoria, com muita... Não, é para rir.